tudo bem. Vocês vão continuando e eu vou, mas enfim. O que nós vamos falar hoje, pessoal? Qual que vai ser a nossa primeira pauta aqui? Falando em Tchê, falando em América Latina, uma coisa latina aí, acho que Anitta no Nubank, né? Nova funcionária ou nova conselheira, não sei, não tá muito claro ainda qual que vai ser o papel dela ali, se é funcionária, garota propaganda, conselheira. Eles falaram que é conselheira, né? Ela vai sentar no board ali junto com... Mas se vai ter voting rights at the governance level, I doubt it, né? Mas até onde eu ouvi, parece que deram rollback nessa situação toda, na história toda. E eu queria inclusive, diante de 3 jornalistas aqui que entendem bastante a indústria da comunicação, a pergunta que eu já deixo para vocês é: o que está por trás dessa estratégia na visão de vocês? Eu acho que foi uma estratégia muito perigosa, né? Se vocês, tanto para o Nubank quanto para a Anitta, se vocês verem a quantidade de mensagens que a Anitta recebeu sendo atacada por esse movimento e o Nubank é a mesma coisa, eu queria ouvir de você, será que foi uma estratégia do ponto de vista de PR feita da maneira errada ou de fato era isso que eles estavam esperando, essa repercussão? Enfim, eu sempre tenho essas dúvidas, né? Eu sinceramente acho que a gente tem que evitar um pouco o filter bubble effect, porque de fato a nossa bolha, e aí eu falo, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp com os amigos da escola, as pessoas ficaram horrorizadas, aí aquele Joaquim Teixeira, aquele personagem que já foi engraçado, hoje eu acho ele meio tá bom, né? Ele é bom demais. Veio falar, o Kubank, daí, né, criou o Kubank. Eu acho que é o seguinte, do ponto de vista de PR, eu acho que deu certo, no sentido assim, o que eu imagino, tá, que o Nubank queira fazer? O Nubank tá numa situação de que eles já conseguiram conquistar ali o público X, sei lá, não sei exatamente qual o público 40 deles. milhões crescendo 1 milhão por mês. 1,2 milhão, E aí, assim, eles têm uma massa aí de desbancarizados, de desassistidos por crédito, pessoas que têm ou nenhum ou pouquíssimo acesso a produtos financeiros, e a gente está falando aí de classes, né, C e D, que eu imagino que eles estejam indo atrás desse público. E aí quando você pensa então, assim, esse é um das justificativas que eu acho que faz todo sentido. Até um professor da SPM estava falando isso, assim, se tem um artista hoje no Brasil que consegue permear todas as classes sociais, é a Anitta, né? Tem outros, mas ela é com certeza uma das principais. Então esse é o segundo ponto que eu analisaria. Ela é um fenômeno pop, um fenômeno de marketing, tudo que ela toca de fato vira uma coisa gigantesca, internacional. Aquele clipe recente dela de garota de Girl from Rio, né? Girl from Rio, assim, fez um barulho no mundo todo. Não, tá bom. Então acho que tem. Se liga na rádio, tá entre as 10 mais tocadas. Exato. Rádio, e o terceiro e último. E o terceiro e último ponto, para não monopolizar, é a própria questão do Nubank como uma marca ativista. Não é de hoje, né? Óbvio que teve ali aquele problema com a entrevista da Cris Junqueira pro Roda Viva, que gerou aquele ruído, mas historicamente o Nubank já se posicionava a favor de diversidade e sempre trabalhou tentando ter cotas para minorias subrepresentadas dentro do banco. Então, para mim, não é novidade nenhuma nesse sentido. Agora, se o que aconteceu, que eu acho que daí do ponto de vista de PR não precisava ter acontecido, 2 dias depois ela responder com aqueles termos, como ela respondeu para os bolsonaristas, e tipo, vocês têm um cara aí enterrando no rabo de vocês. Eu acho que assim, essa parte era completamente, do ponto de vista de PR, evitável. Mas eu tendo a achar que, do ponto de vista, olhando a estratégia, me parece uma coisa... E daí, sem julgar se eu gosto ou não gosto disso, tô falando, eu acho que pro público que eles querem atingir faz sentido. Bom. Eu acho que o perigo hoje, que é o que a gente está vivendo aqui na Califórnia, talvez tenha sido um dos grandes motivos que fez com que o Pedro, né, saísse da Califórnia e mudasse para a Flórida, é o fato
é o fato desse movimento político de posicionamento, movimentos de posicionamentos políticos das empresas. Eu acho que isso pode ser uma coisa muito perigosa, porque você tem um mundo, é o que a gente está vivendo agora, né? É Sem isentão é uma coisa muito ruim. Não se posicionar sobre alguns temas é alguma coisa muito ruim. Então você tem de um lado, você toma porrada de um lado porque você não se posiciona daquele lado, você toma porrada do outro lado porque você não se posiciona daquele outro lado. É assim. E o ponto é que a população está cobrando das empresas o posicionamento delas em cima de vários assuntos que não faz sentido a empresa se posicionar. Eu lembro quando eu recebi um e-mail do Expensify supporting o Joe Biden, e aí depois de vomitar um pouco na minha boca, eu falei assim, cara, isso aqui é só o meu Expense Software, né? Quer dizer, por que eu tenho que concordar ou até ouvir isso e eles eu continuo como cliente, o que o software é bom, não deu tempo de cancelar. E outra coisa também, eu sou ocupado demais para falar, nossa, eu vou cancelar o meu software porque o CEO mandou um e-mail, mas eu acho ridículo, né? Não é alguém que eu teria um relacionamento pessoal. Por outro lado, eu estou muito mais do lado, por exemplo, do Brian Armstrong, o que ele fez com o Coinbase, de falar assim, queridos e queridas, né? Aqui, se você quiser ter uma posição política, você tem todo o direito, mas o trabalho não está relacionado a isso. Você não tem essas máfias organizadas que dentro da Apple, do Google, do Facebook e da Amazon, por exemplo, empresas muito grandes, você acaba tendo essa minoria que, assim, qualquer coisa tem que ter uma agenda. Puta, vamos assinar uma petição da Palestina, vamos não sei o que, do gender, whatever. Não, a gente tem que trabalhar. Você quer viver sua vida de ativista, vai trabalhar numa ONG. Né? Mas assim, eu acho que é muito insuportável isso. E, por exemplo, é interessante você olhar a hipocrisia dessa galera woke, né? Que é a questão que você estava falando mesmo, Bruno. O Nubank sempre foi uma empresa que se posicionou e se preocupou demais com a diversidade internamente. E a Cristina foi injustamente massacrada depois que ela foi lá no Roda Viva por aquilo que ela falou. E ela tá correta, entendeu? Você tem que focar em performance antes de focar em raça e gênero. Isso é uma piada. Qualquer pessoa que fala isso é que não tem experiência em gestão nenhuma. É importantíssimo você ter uma diversidade de pensamento, que por sinal é muito mais refrescante ter isso aqui, né, refreshing para a cabeça na Flórida, mas isso não pode ser em detrimento da competência técnica em vários outros assuntos. Então eu acredito que o que aconteceu também com as founders da Away, por exemplo, né, que ela foi mandada embora pelo board por ela ser muito tough no estilo dela do Slack. Não gostou as pessoas têm que saber pedir demissão. Eu acho que a gente tem uma geração muito fraca, muito soft, que passa a vida inteira tendo tudo de mão beijada, é Netflix on demand, comidinha no app que aperta um botão e cria essa geração bunda mole, entendeu? Que reclama demais e se sente muito entitled, assim. Eu acredito que é complicado, esses pontos são todos complicados, mas assim, com relação ao posicionamento específico do Nubank, eu acho que sim, a empresa é incrível, tenho um super respeito pelos founders, mas eu não teria feito isso não. Em especial porque eu não conhecia o trabalho dela. Eu sou uma pessoa completamente desligada de alguns assuntos. Tá em Miami você não conhece a Anitta. O Felipe sabe disso. Depois eu conto a história do dia que eu conheci o Gustavo Lima sem saber quem era Gustavo Lima. E é verdade isso. Assim, eu não tem partes da cultura eu não realmente assim é um negócio que não é uma coisa que é relevante na minha vida. Mas eu acho que se ela tem essas letras que falam dessa forma, não me parece, se eu fosse o shareholder dessa companhia, que faz sentido você ter essa pessoa como a sua propaganda, entendeu? Tem outras maneiras de você, na minha visão, né, trazer alguém, né, para representar aquilo que você quer representar. Mas eu também acho que tem que tomar risco, entendeu? Faz parte do dia a dia e do jogo empreendedor. Então é fácil criticar depois do fato, né? Eu acho, assim, estrategicamente, acho que faria sentido. É que assim, esse negócio de atrelar marca a pessoas é complicado, sempre foi, não é agora por causa de influenciador, esse negócio de contratar embaixador, contratar o cara pra ser. Você pode ver a Nike com o Neymar, Nike com o próprio Ronaldo lá atrás, né? Também sempre dava os pepinos. Então é sempre complicado você atrelar a sua marca a uma pessoa, né? Apesar dos resultados que você pode ter ali do ponto de vista de marketing, de posicionamento, de venda, qualquer coisinha que o cara, que a pessoa faz ali, que é o homem ou a mulher
qualquer tropeço, e hoje você tá muito mais. Hoje acho que as celebridades estão muito mais propensas a esses tropeços, porque exatamente por causa desse ativismo, né? Bem-vindo à vida de jornalista, né? A gente brinca na imprensa, a gente fala que se você toma porrada dos dois lados é porque você tá fazendo alguma coisa certa. Então, a imprensa na época do Lula era de direita, hoje é de esquerda. Pô, decide aí, né, meu amigo? É o quê, né? Então, se os dois lados estão batendo, é porque a imprensa está fazendo o papel dela de falar e tal, de cutucar. Enfim, esse é um parêntese, é outra coisa. Mas é um pouco disso. Hoje o artista está ali, qualquer coisa, qualquer tropecinho, todo mundo tem celular. O cara. Outro dia rolou minha esposa segue umas influencers aí, não sei o quê, uma menina de fitness, não sei o quê, que só comia, sei lá, que só vivia de luz. Tiraram uma foto dela comendo alguma coisa. Nossa, acabaram com a menina. Você tá comendo, você não pode comer, você fala que não é pra comer, não sei o que, agora você tá comendo. Não era brincadeira, era de luz. Ela falava negócio de coisa verde, só comia coisa verde, não sei o que ela das quantas, e tiraram uma foto dela comendo um salmão num hotel. Eu não tenho noção de quem é, mas se a pessoa vai tomar a dieta baseada em cor e depois toma uma porra, mereceu, né? Assim, é realmente assim, parabéns ali. Mas aí, então, mas aí depois a menina tem que explicar, não, é uma questão de saúde, porque meu médico falou que eu tava com um problema no intestino, não sei o que elas coisas. Então, assim, pô, consistência, né? E é difícil ser consistente com todo mundo te olhando e tal, enfim. Mas eu acho que, estrategicamente, pro Nubank, parece ser uma decisão interessante. Eu também sou do Felipe, eu sou do Pedro. Eu não faria, cara. Honestamente, eu não faria um movimento desse, mas dá para entender do ponto de vista disso que o Bruno colocou. O Nubank hoje está com 40 milhões de clientes, não está mais na bolha. Não está mais na Faria Lima, né? Faria Lima não tem 40 milhões de pessoas. Então o Nubank está chegando nas classes B, classe C, classe D, batendo naquele cara que não está no cara que está do personalité e está usando fez um Nubank só para ficar bonitinho. Já está entrando no cara ali que tem o Nubank, pode vir a ser um cliente 100%, só ter o Nubank. Então ele está chegando nesse momento. Esse cara esse cliente tem um valor muito mais baixo, né? Tanto que a rodada, quando o Nubank anunciou a rodada dele agora, a primeira parte da série G em janeiro, estava fazendo a conta. Em 2019, o valuation dele foi $1.200 por cliente. Isso foi a série G. Foi o round do TCV, que foi a 10 bi ou não? Foi a do... Foi o round de 10 bi, exatamente. Foi o round de 10 bi de 2019. Era mais ou menos isso, 1.200.000 por cliente. Agora, nessa série G, aí com a extensão, em janeiro ficou 725, e com a extensão agora do Buffett foi 750. Porra, então em 2 anos, o cliente do Nubank deixou de valer $1.200 para valer $750. Por quê? É um cara que está mais para baixo, que vai gastar menos, não sei o que e tal, mas tem potencial de virar lá na frente, ter mais produtos, ter mais serviços, e você tem que subir o morro, né? Você tem que subir o morro, você tem que ir pra Zona Sul, Fundão da Sul, para o extremo da Leste aqui em São Paulo, e quem fala com esse público, quem atinge muito esse público, que também tem um público muito jovem, é a Anitta. Então, pô, vamos trazer a Anitta. Mas por que não embaixadora e sim conselheira? Esse ponto eu acho que foi, né? Que, na verdade, pareceu estranho, né? De uma forma, pelo menos pra mim. Porque essa questão de ser embaixador e garota propaganda, ninguém acho que ia nem questionar e faria todo sentido. Eu conhecia muito pouco da Anitta, tá? E de verdade mesmo, isso que eu falei. E aí eu fui pesquisar e a história era incrível, acho que é admirável em vários aspectos do ponto de vista de alguém que consegue transcender e ser autêntica pra caramba no potencial dela e que ela merece todo o sucesso do mundo, vezes 1000, assim, acho que é amazing. Mas eu acho que eles erraram nesse ponto de falar que ela entrava no board. E aí vem aquele ponto e fala assim, ela tem o mesmo voting rights que o Hernan da Kazek no board ali? Eu acho que é uma pergunta se você vai usar essa terminologia, entendeu? Eu acho que não. É justo. Uhum. Eu acho que tem um aspecto que pelo menos eu conheço pouco, embora já tenha lido alguma coisa. Que a Anitta tem um faro de business bem forte. Sim. Então, assim, ela é uma empreendedora, no sentido, ela fez a carreira dela, ela tem até uma briga, se não me engano, com alguma manager, agente, porque ela, sei lá, se eu falar, vai falar besteira, não sei se descobriu alguma coisa, ou se era uma divergência de...
Mas, então eu acho que tem... A questão do board tem duas coisas. Eu acho que tem uma coisa de marketing, óbvio. Ninguém faz isso achando que ninguém vai comentar sobre. Mas talvez eles estejam enxergando alguma coisa que a gente não tá também. Assim, eu acho que esses caras Muito provavelmente. não dão ponto sem nó. E aí eu acho que a gente vai ver... Mais uma vez, eu acho que o erro dessa história toda, na minha opinião, goste ou não, foi ela ser... Por mais que bolsonarista seja mal educado, você não se rebaixa o nível dos caras e um dia depois você está celebrando um negócio que é uma puta notícia positiva, você gera uma notícia negativa, do tipo, beleza, ela nesse caso faz sucesso com o público dela, mas aí o restante, não estou nem falando dos 25% que daqui a pouco a gente vai falar acho que vai falar da pesquisa, dos 24% que seguem fiéis ao Bolsonaro. Mas eu tô falando daquele meio do caminho ali que não é nem pra lá e nem pra cá e acha simplesmente uma coisa mal-humorada, assim, sabe? Mal educada. Mas eu queria, só antes de repente da gente mudar de assunto, eu queria respeitosamente divergir dos senhores em relação à questão de posicionamento. Primeiro que eu não acho que todas as empresas se posicionem ou tenham que se posicionar. Eu acho que naturalmente quem resolve se posicionar acaba ganhando mais atenção, o que explica em parte porque muitas empresas resolvem se posicionar. Eu acho que assim, a imensa maioria das empresas, mais de 90% das empresas, fica lá quietinha, né, do negócio e não fala nada. Tem lá funcionários trabalhando que... Tipo a Van que não fala nada. Oi? Não, a Van é um exemplo de um outro... não vou colocar extremo, porque eu não vou cair extremo. nessa acho que famosa falsa... Lá, mas... Não, porque eu não acho que o Nubank seja um extremo. Eu acho que o Nubank... Eu acho que a Van mas eu não acho que o Nubank seja, entendeu? Mas tudo isso pra dizer... Eu acho que as empresas estão fazendo isso... Porque tem uma geração que está vindo aí, que não é a nossa geração, e aí, e principalmente se você vai em tech, tem uma questão de employer branding fodida, porque esses caras perdem muita capacidade potencial competitivo, porque perdem pessoas talentosas, e essas pessoas querem trabalhar numa empresa assim. Então, tem um lado do cliente sim, de você atrair, o cliente tem, mas muito do que eu acho da pressão de posicionamento vem assim, cara, eu tenho assim, um time de desenvolvedores estrelados, os caras são os caras mais fodas do que eles fazem, e se eu não me posicionar, eles vão pro, sei lá, eles vão sair da Nubank e vão pra Uber, vão pro, sei lá, pra outras, pro Magalu, eles vão pra outras empresas que vão se posicionar. Então assim, você sabe Magalu nunca se posiciona sobre nada, né? São bem... Não, como não? Assim, na questão do trainee pra negros foi um puta de um posicionamento. Ok, tá bom, verdade. Faz sentido. O que eu tô falando, esqueci o que eu tô falando é que tem essa questão de employer branding que pra mim é muito mais forte. No passado era uma questão do consumidor. Vamos fazer isso, vamos nos posicionar para chamar atenção de determinado público. Para empresas de capital intelectual super intensivo, eu acho que essa questão... Eu lembro do Pedro brincando lá quando a gente morava... eu, o Pedro e o Felipe moramos em algum momento na mesma cidade, lá na mesma região ali no Vale do Silício, São Francisco. E aí eu lembro que a gente brincava, né? Pô, eu contrato o cara aqui, daí a empresa do outro lado, a startup do outro lado da rua, põe lá 3 sabores de kombucha diferentes, o cara já vai para outra empresa, porque, sabe, ele tá em busca das benesses lá, eu acho que hoje tem mais do que isso. Eu acho que essa questão de posicionamento também é uma questão de employer branding. Então, por isso que eu acho que não é tão simples assim. Eu não critico as empresas que fazem isso. Primeiro porque eu acredito na parada. Vocês me conhecem, eu acho que as empresas não são obrigadas a se posicionar, mas elas prestam um serviço muito grande para a sociedade em se posicionar. Mas eu também acho que é uma estratégia muito forte de segurar talentos num mercado super disputado, principalmente Bruno, olhando para o Brasil. Mas, de novo, eu falo, é interessante, mas é complicado, né? É difícil você achar o meio termo aí. Porque aquilo que o Pedro está falando é legal. Você agrada uma parte do seu eleitorado. No pior das hipóteses, 50%. E a outra parte quer te cancelar, quer fazer campanha contra. E aí, como é que você faz? Aconteceu de verdade durante os protestos lá do George Floyd e a questão do Black Lives Matter e tal. E assim,
várias firmas de venture postando um monte de coisa com relação a essa questão do Black Lives Matter e óbvio que they matter. E o que aconteceu com o George Floyd foi horrível e ninguém deve ser tratado dessa forma cruel. Mas eu não acho que era uma necessidade da empresa se posicionar institucionalmente com relação a essa questão, como várias outras questões. Agora, se você tiver uma pessoa que trabalha com você e essa pessoa na sua página, no seu blog pessoal, posta aquilo, você também tem o que a gente tem aqui na Constituição dos Estados Unidos, que é o First Amendment Rights. A pessoa tem essa liberdade. Se ela é uma pessoa agradável, lógica, competente e trabalha com você, a gente tem que ter a capacidade de ter a lógica de conviver com as diferenças de opinião, né? Então é por isso que eu acho que é uma coisa que é excelente o fato de, por exemplo, eu e você, Bruno, temos diferenças de opinião em vários assuntos, mas a gente é amigo, isso não afeta o nosso relacionamento, porque a gente sabe conviver com as diferenças de uma forma madura. Não existe essa obrigação implícita de que, nós somos uma firma de venture capital, pior ou melhor, porque a gente não escreveu nada sobre aquele assunto, como pode? Acho que o problema está nesse julgamento, né? E talvez isso de fato impacte na capacidade de recrutar essa nova geração, e é uma coisa que eu francamente preciso entender melhor, né? Entrando aqui no começo da minha era tiozão. Não, pois é, isso que eu ia falar, né? Deixa eu trazer um ponto, uma provocação importante, é que antigamente a mudança de uma geração para outra tinha uma validade entre 15 e 20 anos, né? Eu acho que se pegar os baby boomers para a geração X, depois para a geração X para Y, depois para Z, o que acontece é que a distância entre uma geração e outra ela vem diminuindo, né? Uma coisa que já foi mais de 20 anos, hoje considera-se que com 6 anos uma geração, já se tem uma geração diferente no mercado. E eu vou falar uma coisa com vocês, Pedro, Bruno, Brigato e as pessoas que estão nos ouvindo, que potencialmente têm o mesmo perfil, a mesma idade que a gente. A gente não vai conseguir entender a cabeça das pessoas que estão entrando nesse mercado agora. E se a gente ficar resistente, achando que o nosso modelo, né, o nosso modelo mental de se fazer gestão vai continuar funcionando, e a gente não precisa renovar e pelo menos entender, a gente vai ficar para trás. Por quê? Porque a força consumidora que vai estar no mercado daqui a pouco não é mais a nossa geração. A força de trabalho que vai estar no mercado não vai ser a nossa geração também. Então, entender quais são os comportamentos dessa nova geração é imprescindível para qualquer tipo de negócio. E talvez seja isso aí que eu, né, já faço aqui já puxo a minha orelha, né? E acho que o ponto é, será que eu estou entendendo, né, eu acho que eu já estou entendendo qual essa geração se comporta e o que é relevante e a função de ser importante o posicionamento das empresas do qual essas pessoas vão trabalhar são ou não. Eu acho que isso tem um dilema interessante. E toda vez que eu vejo com pessoas discutindo sobre conflito de geração é porque quem está questionando a geração que está chegando é que certamente não está acompanhando. Então, mas é muito louco isso, né? Porque você tem menos tempo de geração, você não consegue entender a geração anterior, concorda? Você também não dá tempo de digerir. essa que é a questão. Por exemplo, a gente está falando toda essa questão do ativismo, né, das empresas, ativismo dos funcionários e tal. Isso, teoricamente, você ia entender só no longo prazo, né? Se isso rola, se isso é bom ou se é ruim. Porque você não dá para ver isso num trimestre, você não dá para ver isso em um ano fiscal. Você precisaria 5, 6 anos para entender isso. Porra, mas se uma geração está demorando 6 anos para virar, quando você está começando a entender a outra, você já mudou. Então, é foda. É foda, bicho. Tá foda, o mundo tá muito complicado. Tá muito aberto para ouvir tá difícil. E aprender em vários pontos e, francamente, também outros que eu acredito que são, na minha visão, pelo menos completamente incabíveis, assim, e que são inadmissíveis, e eu não tenho nenhum problema em ter opinião com relação a isso, né? Como, por exemplo, essa ideia de gente que muda de gênero e vai competir num outro lado do esporte olímpico. Isso não existe, né? Acho que, assim, tem alguns pontos específicos que eu acho complicado mesmo, e tem outros pontos que a gente tem que compreender mesmo, que eu acredito que eu gostaria de acreditar que nós, como espécie, aqui, cada nova geração a gente evolui e faz esse planeta um lugar melhor. Então a gente tem que ter essa empatia e compreensão. Mas aí que tá, não necessariamente a pessoa mudar de sexo e competir no sexo oposto é ter um mundo pior. E aí qual que é o ponto, né? Eu só acho injusto, né?
Isso aí pode ser, talvez, não sei. Enfim, a gente vai ter que entender. Será que o mundo agora, né, as pessoas, a gente vai ver cada vez mais pessoas mudando de sexo? Não sei, a gente tem que ver o que vai acontecer e se adaptar a isso. Porque qual que é o ponto, né? A gente está vivendo uma era, né, principalmente com o advento da tecnologia do CRISPR, das edições de DNA, e você poder escolher. Hoje já existe tecnologia para você poder escolher os olhos do teu filho, a habilidade dele de oratória, a habilidade dele no futebol, a cor de pele, antes mesmo desse indivíduo nascer. Já existe tecnologia para isso. E em muito pouco tempo a gente vai começar a ter super-humanos na Terra. Poxa, ou não. Ou não. Ou não, né? No sentido de. No sentido de, assim, existe. Daí eu acho que existe um limite pra tecnologia. No sentido. É a mesma coisa, a gente desenvolveu tecnologia pra criar uma bomba atômica. Isso não quer dizer que todo mundo pode criar bomba atômica, porque, né, dá a merda que dá. Eu acho que vai chegar um momento em que vai precisar se decidir isso mais a fundo. Que é tipo, beleza, a gente tem a tecnologia disponível para você, por exemplo, escolher. Eu acho, eu vou até no mais que parece o mais talvez o mais não, o mais inofensivo, assim. Eu já acho meio absurdo você escolher, sei lá, daí é uma coisa bem pessoal. Escolher é uma questão da lei, eu acho anti-humano. Contra as leis de cada eu acho que assim, entendeu? Sim. Não faz sentido. Qualquer coisa, exatamente. Exatamente. Aí é brincar de Deus, né? Porra, eu quero que meu filho tenha olho azul. Não, mas só pra ficar leve aqui o assunto. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que um pouco diferente. Mas esse que é o ponto. Eu acho que tem grandes discussões do CRISPR e de potencial edição de DNA. Porque é justamente isso, a gente vai ter que se adaptar a isso, a gente vai ter que sentar, vai ter que discutir, vai ter que refletir. Eu acho que a sociedade está passando por uma transformação nunca vista antes, porque a geração do meu pai e do meu avô, elas foram muito iguais, monótonas, assim, tá certo? Monótonas. Eles foram muito monótonas, monótonas. Quão excited era a vida do meu avô? Não, bicho. Eles não, seu pai e sua avó mas duas casas numa janela de. Teve Guerra Fria. Que isso? Foi nada. Mas o mundo não tem monotonia. O mundo não tem monotonia. O discurso do Trump, da Make America Great Again. Quando que a América foi great? Do sentido que ele tava falando. Porra, anos 80, 70, tudo. O mundo tem merda. O mundo sempre tá numa merda, bicho. Não tem essa de vamos. Não, o mundo nunca foi calmo. Veio a cobrinha ali, mordeu a maçã. A primeira crise de PR foi aquela lá, da cobra. Porra da cobra deu a maçã. Muito bom. Primeira crise de PR do mundo, cara. Deus criou aquela porra lá 7 dias, ficou lá labutando, não sei o que, fez homenzinha, mulherzinha do barro, moldou, tirou a costela e tal. Porra, legal. Vou descansar. Aí vem a caralha da cobra lá e dá porra. Eu tô dizendo que assim, não é que o mundo não mudava, mas demorava mais tempo para fatos acontecerem, né? E agora a gente está vivendo uma enxurrada, principalmente com o advento da internet nos últimos 10 anos, a gente está vivendo uma enxurrada de transformação que talvez nesses últimos 10 anos o mundo tenha mudado tanto quanto o mundo mudou nos últimos 100 anos. É nessa proporção. O grande desafio, eu acho, é a gente separar, por mais que os temas sejam correlatos, separar quais discussões a gente precisa ter e que nível de profundidade. Esse exemplo é ótimo. Então, por exemplo, sobre... O da maçã? Não, sobre a questão, a gente estava falando das escolhas do anti-humano, o que é anti-humano, o que não é, você não deixar a natureza agir. Por exemplo, tem uma capa, eu acho que da Time ou da Economist. Eu diria que pelo tema mais deve ser a Time, que fala sobre como a Dinamarca ou a Noruega acabou, por exemplo, com a síndrome de Down. E aí, basicamente é isso. Eles permitiram que eu não sei se incentivaram, alguma coisa assim que reduziu os casos de síndrome de Down em 95% por causa por edição cromossômica. Daí, era uma matéria gigante, mas faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que ela era muito bem embasada, no sentido assim, ter várias opiniões de dois lados,
todos científicos, é bom deixar claro isso, todos científicos, e aí você lia e você tirava a conclusão. Isso é uma discussão, né? Quer dizer, a gente vai usar a edição cromossômica, eu não sei nem se é exatamente essa técnica, tá? Obrigado. Depois, devia até, de repente, pesquisar melhor para não falar besteira, mas eles reduziram em 95% e a matéria tinha uma discussão ética, moral, etc. Isso é um ponto. O segundo ponto é isso, é uma futilidade você querer que sua filha nasça de olho azul. Isso pra mim é pacificado. Não quero que o cabelo seja loiro, quero que... teve uma atriz que teve problema porque atrasou ou adiantou o parto para o filho ou a filha nascer de um determinado signo, né, e aí a criança teve problema, e ela deu uma entrevista falando que se arrependia. Falei, óbvio que você se arrepende. Né? Como é que você... E coisas também que estão em debate, que é, por exemplo, a questão do aborto. Eu provavelmente tenho uma opinião divergente do Pedro, né? Mas eu acho que o nosso desafio é esse, que assim, edição cromossômica para acabar com a síndrome de Down, aborto e olho azul ou olho castanho, elas estão dentro do mesma discussão macro, mas elas têm debates completamente diferentes. Por exemplo, eu já acho que num debate sobre aborto, a gente que é homem não tem muito o que opinar. A gente tem que ouvir o que as mulheres acham. E aí a gente pode, de repente, eu tenho o direito da minha opinião, pegar o que elas mas eu não tenho definirem poder e nenhum levar de isso para... influência no final Agora, das contas. Isso eu acho que é um fato. Não. Esse é o ponto. Não, aí que tá. A gente tem, porque a gente como homem branco, é verdade isso. A gente não tem o poder, talvez, de ir lá na prática e tomar a decisão. No fim, lá na ponta, no mundo ideal, que as pessoas não são forçadas a nada, é a mulher que define. Mas a pressão social vem do homem, vem de quem historicamente está na posição de poder. Mas enfim, tudo isso para dizer que a gente está vivendo num mundo hoje, eu acho que foi muito legal isso, aquela hora que a gente a Van tá no extremo, o Nubank não tá no extremo. Qual que é o mundo? Eu vivo ouvindo uns podcasts aí, super desses badalados, que os caras ficam tratando o mundo de uma forma polarizada, no sentido ou é preto ou é branco. Então, assim, e eu acho que eu gosto dessa ideia da gente trazer pro aterrissar a parada, assim, mas o que é esse problema? Né? Quais são as posições? Só para não virar conversa de maluco do que nem na CPI, então entrando já num assunto da semana, que você tem lá, o Porta dos Fundos fez esse canal esquerdista, né? O mas fez sobe no palanque com o PT, não tem como dizer. Uma sketch excelente, que era assim, eles faziam uma não, mas o Tabete lá, que inclusive já me processou, um abraço, Antônio Tabete, sou seu fã, só que não. É o seguinte, eles trouxeram um quadro lá que era assim, um debate. Vamos falar sobre, sei lá, medicina, alguma coisa de doença. Daí era um médico de família, formado pela UFRJ, pós-graduado não sei aonde, mestrado não sei aonde, e o Zelão da bocada que ele tinha o mesmo poder de peso de argumentação e tempo de argumentação. Óbvio que é um extremo, mas é isso. Você bota lá 2 médicos contra a cloroquina, que representam mais de 90% da comunidade médica científica. E 2 falando que são a favor, como se eles tivessem o mesmo peso, e não tem. Entendeu? Eu acho que o que eu acho que é legal a gente trazer sempre nos episódios aqui é colocar essas discussões sem ser polarizadas, né? Pra gente poder, inclusive, cada um aqui pensa de forma diferente, pra gente poder trazer pontos de vista também diferentes. De você ter essa capacidade da gente pensar diferente e ser capaz de conviver. E eu acho que esse talvez que é uma pena, isso que é o que eu acho que é muito o que traz a isso nossa... que a gente perdeu nos últimos tempos. No mundo todo, e que é, acho que a beleza no mundo da nossa inteiro, amizade, né, na verdade, não só no Brasil. Eu acho que esse é o ponto de que acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente pra ter essas diferenças e gostar da companhia um do outro, e por isso estamos aqui, entendeu? E eu não acho que, assim, pra mim, por exemplo, a gente talvez, eu e você, Bruno, nós estejamos nas polaridades mais extremas, né? E tudo bem. Isso não afeta o fato de eu... eu não gosto de você mais. A gente ainda gosta de você. Eu respeito você por uma quantidade de coisas que fazem você, não é uma opinião sua especificamente que vai fazer isso.
Eu perdi muitos amigos nos últimos anos por conta disso, mas não porque a gente conseguiu ter um debate educado e eloquente sobre as opiniões e as nossas relações. Não, porque de um lado ou de outro o radicalismo é tão grande que as pessoas, assim... Tem um outro argumento. Eu realmente acho que essa quantidade de dopamina e programação de algoritmos com mídias sociais e informações está reprogramando o cérebro da humanidade de um jeito complicadíssimo, porque as pessoas estão ficando burras e não conseguem mais ter uma noção lógica da vida. É meio estranho isso. Não, e é uma questão de educação também. Eu acho que tem muito... A gente tem uma falha numa educação de base, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também, por razões diferentes, tá? Mas eu acho que a educação está falhando em responder a esses incentivos que são muito constantes e muito mais sedutores do que a própria educação básica. Tipo, você pensar no que você tem... Você pode acessar na internet as respostas que você consegue instantaneamente. Por que eu vou ficar perdendo tempo com esse professor que, assim, male se atualiza e traz exemplos... Eu cheguei a pegar isso, sei lá, na faculdade. Eu lembro fiz jornalismo na Casper. Tinha uns professores lá que, cara, pararam no tempo. Nós só que três ali, que fizemos. Você fez faculdade de jornalismo também, as redes sociais, mas era coisa Orkut, era muito... Não, Imagina ixi, agora. Então, então é uma piada. Assim, eu também fiz Mackenzie. E, cara, assim, é tipo Segunda assim, turma. com todo respeito, eu não sei se você tem alguma questão com... Mas assim, o nível médio de uma pessoa que é muito ruim. E eu acho que a gente não vivia um momento no qual a velocidade de informação era tão rápida. Eu tive bons professores, mas eu acho que eu não tive ninguém que até hoje eu mantenho contato, que é uma pessoa que está assim, extremamente na vanguarda, super atualizado e tal. Eu vejo, por exemplo, o nível de alguns professores quando você compara... Não, por exemplo, sei lá, com Harvard, Stanford, Yale, é bem diferente. Você tem alguns professores que o cara também, ele faz palestra, ele publica livro, ele tá no topo do topo da pesquisa, tem uma opinião. E a média ali é realmente isso, assim, o conceito como um todo, especialmente do fazer jornalismo, ele é fraquíssimo, né? Tem aquele trabalho em grupo, daí fazia os PowerPoints, a gente perdia muito tempo, assim, meio que... Não, até tem essa discussão. Aqui, agora você não precisa. Antigamente você precisava de diploma, né? Você precisava se formar na faculdade para ter o diploma para exercer o jornalismo. Isso é uma coisa que veio da ditadura militar, não sei o que e tal. Hoje não precisa. Você não precisa mais ter um diploma, se passar por uma faculdade para fazer jornalismo. Mas, cara, eu acho que ainda precisa. É interessante fazer uma faculdade, mas não pelo ponto de. Aí o problema do sistema acadêmico brasileiro, do sistema do ensino superior brasileiro. Porque tem uma coisa tecnicista, né? Você tem que ir pra faculdade para aprender a trabalhar. Não, bicho, você tem que ir pra faculdade para ir pra balada. Você tem que ir pra faculdade para conversar com as pessoas, abrir a mente, socializar, fazer networking e tal. Depois ter esse repertório para sua vida acadêmica. Nos Estados Unidos, tem vários executivos americanos que você entrevista e o cara fez... Mas você tem o Reid Hoffman fez Symbolic Systems uma faculdade em de Stanford, artes. que é, por exemplo, o você aprende ali. de Fica lá desenhando o outro? É uma mistura de filosofia com física. Não. Exatamente. Então, é cabeça. Você tá ali exercitando. Depois você faz o MBA em Harvard, em Stanford, não sei o que, de administração, e aí você fecha o funil. O problema é que você deixa o cara ali pelo menos aqui no Brasil, essa coisa tecnicista, você tem que aprender a sua profissão ali naqueles 4 anos. Não, bicho, não é assim. Não é assim. Eu fiz, apesar de não ser... Nunca fui, inclusive, a favor da obrigatoriedade do diploma de jornalista, sempre achei isso Eu era, no começo da faculdade eu era, depois uma excrescência. E aí as pessoas, não, porque... Não dá pra se chipar for engenheiro, não tem nada a ver. Não compara engenharia com... Exato. Mas eu acabei falando mal da faculdade, porque, de fato, mas é muito legal. Assim, eu vou te falar, se você tem aí, sei lá, 60 anos, 55, 60 anos, já ganhou um puta dinheiro, quer fazer um negócio pra abrir sua cabeça, se divertir, conhecer uma moçada. Cara, a faculdade de jornalismo é muito legal. Você vai ter aula de um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia, vai aprender a escrever melhor, vai fazer lá, gravar uns programas de TV, gravar uns podcasts. Na Casper ali tem
A moçada já entrega a idade. Papo de cringe. Cara, esse podcast aqui devia se chamar cringe, né? Tipo... Mas cringe, né? Mas eu tenho que dizer que, de fato, eu se pudesse escolher, acho que eu iria um modelo mais... Acho que os Estados Unidos é assim, eu sei que a Alemanha com certeza é assim. Você começa fazendo uma faculdade de verdade, tipo assim, economia e tal, aí depois você faz uma complementação para você fazer o... Eu acho assim, se pegar o curso de jornalismo que você precisa até de, menos, eu falo de 6 estudo, meses, de cara, técnica, 6 você meses, pode você juntar, deixar ele 1 ano e meio. O 6 meses. resto... Bota o cidadão ali numa redação, 2 dias ele aprende. Não, até porque tem você precisa vir com uma pré-formação básica importante, que é saber escrever. Tipo, o sujeito não vai aprender a escrever na faculdade de jornalismo. Não. Por exemplo, na Casper você não passa nem na porta, porque a redação conta 50% da nota. Sei lá, uma parada assim. Então, não sei se hoje é ainda assim. Na minha época era assim. Mas, tudo isso para dizer, ao mesmo tempo, eu não sei se esse assunto é chato, mas eu sei que, por exemplo, a Monnier entende bastante desse ponto. Quando eu olho para esses novos formatos, por exemplo, de lifelong learning, ou próprios cursos técnicos muito fortes, ou seja, o cara não precisa, para formar desenvolvedor, ele não precisa ficar 4 anos, 5 anos estudando no curso de ciência da computação. Ele pode fazer o melhor curso de desenvolvimento web, sabe, em 1 ano, bem focado, e depois ele vai se desenvolvendo. Eu só acho que a gente está num processo de transição, de adaptação do mercado. Então, assim, o mercado ao mesmo tempo exige diplomas universitários e você tem uma nova geração que está cagando para os diplomas universitários. Eu acho que tem um período ainda que, né, por exemplo, o caso de desenvolvedores, beleza, tá pacificado. Nenhuma empresa vai deixar de contratar um puta de um desenvolvedor porque o cara não tem um diploma. Mas eu acho que para várias outras carreiras ainda tem, mas qual faculdade que você fez, médico, sabe, que curso você estudou. Formação com uma certificação para ter a certeza de que você... Porque o erro ali é gigantesco. Agora, às vezes, uma matéria que tem um problema pode causar, que é publicada com um erro ou outro, ou um software que sai com um bug, é muito diferente. Eu acho que pelo menos... A minha visão com relação ao ensino superior é que, assim, caso você não vá fazer nenhum dessas profissões que não se adapta muito rapidamente ou que tem essa exigência técnica, é muito valioso para a tua formação de caráter como ser humano você passar 2 a 3 anos num ambiente seguro, fechado, com pessoas da mesma idade, no qual você vai passar por várias experiências pela primeira vez na sua vida, desde festas a socializar, fazer várias outras coisas e tal. E a questão do aprendizado. Mas eu não acho que se graduar necessariamente é necessário, porque meus últimos 2 anos, por exemplo, da faculdade de jornalismo, eles foram meio inúteis, assim, eu não precisava deles. Pedro, né? esses dois anos a turma hoje está passando no Fortnite, cara. São pessoas da mesma são pessoas da mesma idade, num ambiente controlado. E, cara, é isso. Pra que ir pra faculdade só pra fazer socialização? Estão socializando ali. Acho que pra que ir pra faculdade, sendo que o Fortnite tá aí pra isso? Vocês tiveram um caso, né? O Felipe, não teve um caso daquela menina que trabalhou com vocês que eu tô com saudade de faculdade, bateu uma saudade agora. Sabe o que eu tô falando, né? Vocês publicaram um negócio de homeschooling e tal. Então, eu sou muito a favor do homeschooling, porque eu tenho essa preocupação com do homeschooling. Qualquer tipo de doutrina que não sejam os valores que eu acredito que sejam ideais para minha família no futuro. Eu não tenho filhos hoje. Eu não sei como isso, né? Você vai ter às vezes professores que vão estar influenciando os seus filhos de uma forma que você não acha ideal. Eu sou bastante a favor do homeschooling, mas enfim, isso eu não sei conta esse caso que aconteceu, Felipe. Eu achei interessante esse caso do. Não, esse caso acho que ficou famosa nacionalmente no Brasil pelo fato dela ter feito homeschooling durante a vida dela toda. E aí, simplesmente, ela prestou vestibular para a USP em engenharia e passou, não sei se passou em primeiro colocado ou passou entre os primeiros colocados, e simplesmente o Ministério da Educação e a USP, né, que segue as regras do Ministério da Educação, simplesmente não permitiu que ela entrasse na universidade porque ela não tinha feito a exigência de ter passado por uma escola formal. Ou seja, ela passou numa das universidades mais tops e mais concorridas do Brasil, estudando por conta própria com a família, né? E simplesmente ela não foi aceita e basicamente o governo, né, o sistema jurídico simplesmente encaixotou e disse, olha, o modelo para se conseguir ter um diploma no Brasil precisa ser seguido é esse. Então esse é um caminho que você vai ter que fazer, é voltar
atrás, fazer alguns anos de supletivo para colocar esse tempo que você não passou na escola em dia, tira o teu diploma do ensino médio e a partir disso você pode fazer outro vestibular e aplicar. Isso não tem mais cabimento, né? A forma como a gente adquire conhecimento hoje, antigamente para a gente adquirir conhecimento a gente tinha que ir para uma sala de aula. Hoje, para você adquirir conhecimento, você vai no YouTube, você assiste um TED Talk, é uma conversa dessa que a gente está tendo aqui, você vai ler um livro. Tem N formas de adquirir conhecimento hoje. Né? Então, mudou, o mundo mudou. E olha que interessante, né? A Deloitte soltou uma pesquisa há 2 anos atrás, dizendo que a meia-vida de uma competência é de 5 anos. O que significa? Significa que aquilo que você está aprendendo hoje, daqui 5 anos tem a metade da validade. Ou seja, aquela meia-vida que já foi de 10, 15 anos, hoje é de 5 e daqui a um tempo vai ser de 2. Então, basicamente, o que as pessoas estão aprendendo hoje dentro das universidades, na hora que elas vão para o mercado de trabalho, não é mais aplicado. E eu formei em 2007, 2000, sei lá, na década retrasada. E qual que é o ponto? Eu, na minha metade da faculdade da computação, naquela época, aquilo que eu tinha aprendido na metade já não servia para nada mais. Então, esse que é o ponto. Que a gente tem um sistema educacional falido. Isso não é só do Brasil, é globalmente, é um problema global. Sistema educacional falido que não consegue acompanhar o mundo na velocidade que o mundo acompanha. Porque a gente discutiu, o primeiro papo que a gente teve aqui agora foi sobre o Nubank. Né? Você acha que esse tema da Anitta está sendo discutido nas salas de aula das universidades? Muito pouco provável não. Por quê? Porque o que a universidade vai fazer sobre esse tema? Vai analisar, vai estudar, vai investigar, vai ter alguém que vai escrever pesquisar. Um TCC sobre isso, que ninguém vai ler, vai ficar preso lá. Então, não dá para descartar isso. Isso é fundamental, isso é importante. Agora, isso não pode ser a base do ensino, né? Você tem que ter essa, assim, concordo completamente, só não desqualifico a parte da academia no sentido de ter alguém que consegue olhar para as coisas com distanciamento, né? Também é legal, a gente tá aqui imerso nesse negócio das startups, não sei o que, tudo legal pra caralho, né? Mas... Não, eu acho que tem vamos pegar onde a gente morava lá. Eu morava bem na divisa de um pouco de salada e um pouco de maconha. E, sei lá, a divisa fica 1,5 km da... É a Vila Madalena ali da exatamente. Bay Area, quando eu fui morar lá... Mas Oakland tem um pedacinho de Osasco. A Vila Madalena da Bay Area. E aí fiz muito... Oakland é Corinthians. E aí eu fiz umas amizades lá, gente da minha idade, sei lá, eu mudei lá, 33, 34. E várias eram assim. E aí, o que você faz? Sei lá, tava no bar assim. Eu sou fazendo pós-doc em Berkeley, sei lá, ciência política. E daí, no começo, invariavelmente eu fazia a pergunta mais escrota do mundo, era, mas você nunca trabalhou? Tipo... E aí, você pensar a mentalidade que a gente tem. A pessoa respondia, não, eu estudo... Estou fazendo pós-doc, ou seja, eu estudei minha vida inteira. E assim, isso é um puta de um trabalho. Porque daqui a pouco, com 35 anos, eu vou ter a minha primeira experiência profissional, se eu for pro mercado, ou vou virar um puta de um acadêmico foda, pesquisador, mas se eu for pro mercado, eu vou trazer pro mercado uma visão e um conteúdo e uma capacidade de desenvolver produtos e serviços que o cara que saiu ali no direto da faculdade, ou que nem fez faculdade foi trabalhar, diferente. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que são complementares. Eu acho que se o negócio do de só ter cursos rápidos fosse tão... resolvesse todos os problemas do mundo, a gente não teria um monte de biotechs no Vale do Silício com um CEO founder e 14 PhDs. E é isso a estrutura da empresa. Tipo, tem, assim, durante 5, 6 anos, elas só trabalham com essa...
Isso não quer dizer que para vários outros problemas que a gente tem que enfrentar na humanidade, desafios e da nova economia, etc., a gente não tem uma possibilidade. Então, acho que isso não é uma equação de coisas que se anulam. Pelo contrário, acho que são coisas que estão agregando. Mas eu não tenho esse estilo, mas eu acho a academia ainda um negócio sensacional. Agora, a forma como ela lida com o mercado, que ela boicota o mercado, e daí é uma discussão que podemos ter, né? Mas eu acho que são dois valores muito legais. Eu acho a academia... Oferecimento de... Só tá vendo oferecimento de Teodoro Adorno. Exato. Não, aqui no prédio eu subo, aqui tem uma vista 360. Você desce lá todo dia, né, Pedro? Mas, olha qual que é o ponto que é interessante, né? Eu acho que o mundo é o mundo da ambidestria, né? Toda vez que o mundo... as pessoas tentam falar que o mundo é assim ou assim, né? Ou é preto ou é branco, automaticamente já se comete um erro, né? Falar que o mundo vai ser só cursos rápidos de curta duração e aprender hard skills ali para ser aplicado no próximo dia e ignorar a academia, eu acho que isso é uma maluquice. Acho que esse mundo é o mundo que vai conviver e que vai ser diferente, a gente precisa se adaptar a ele. E aí, qual que é o ponto? Talvez seja a minha opinião sobre a universidade, que é um ponto muito importante, que a gente não discutiu isso aqui nesse papo. Qual que é a importância da universidade, das boas universidades? O que elas fazem? O que elas fazem de relevante na vida das pessoas? Acho muito mais do que o convívio social, muito mais do que, né, colocar as pessoas na mesma idade, na mesma sala, expostas a problemas precisos. O que as boas universidades no mundo fazem, e é por isso que elas são boas, é ensinar as pessoas a pensarem. É isso mesmo. Agora, são tomar pouquíssimas... risco de uma forma 100% segura. Learn how to learn, take risks. Produzir conhecimento, ensinar a pensar. Exatamente. Não, o pensamento, né? Colocar as coisas... E aí qual que é o ponto, né? Se você pega... E são pouquíssimas universidades no Brasil que fazem isso. E aí você pega... Por que as universidades públicas são boas? As universidades públicas são boas porque os professores são... Bom, eu não ia falar on the record, mas as universidades públicas são boas porque o professor muitas vezes vai para a sala de aula e simplesmente fala assim: turma, a matéria que vocês precisam estudar é essa, corre atrás, prova semana que vem. É isso. Para que vai ficar ensinando se está no livro? E aí a turma começa a correr atrás, porque o cara é um funcionário público, os incentivos que ele tem, enfim, não são os ideais. E aí é isso. E aí por que as pessoas que saem das melhores... Eu acho que sim, eu acho que porque o aluno tem que se virar muito mais do que na McKinsey que o professor fica dando danoninho na boca. E se ele não dá... Mackenzie. Também. Desculpa, Mackenzie. O professor tem que ficar dando danoninho na boca, no final da aula tem uma avaliação, e se o cara for mal avaliado, ele vai ser mandado embora. Negócio pra McKinsey, porque confrontou o aluno. É isso, velho. Eu acho que você tá... tem um pouco de exagero. Puta, não sei, cara. Eu tenho a discordar com você. Os meus piores professores da Casper foram os que mandavam ler e fazer a prova. Pelo contrário, os caras são inspiradores, que trazem experiência do mercado, ou que, cara, tem uma bibliografia gigantesca que você vai ler o cara. Os melhores professores da McKinsey na época era o professor Fernando Salinas. De COVID. Abraço. Fernando Salinas está escutando aqui. A gente nunca mais ouviu falar do cara. Audiência. Esse era o chileno, né? Ele botava filme. Ele era 10. Eu tive aula com ele também. Ele botava Matrix, o Advogado do Diabo. O chileno. Ele é mesmo, baixinho. Pô, pelo menos era... Pelo menos eram filmes contemporâneos. Giordano Bruno. Que ele passava assim, Coraçado Potemkin. Eu assisti na Casper Libero cerca de 28 vezes o documentário do Ilha das Flores, que é um excelente documentário. Você não aguentava mais. Só que, cara, todos os professores, você já assiste, cara, todo professor vai. Assim, mas tudo isso pra dizer que eu discordo, que eu acho que assim, tem professores inspiradores. Deixa eu só concluir do Salinas. Desculpa, eu te interrompi. Mas ele botava o filme, mas não é que ele entrava no futebol. Ele era anarquista. O Salinas falava, foi o melhor professor. Primeiro dia de aula, tá todo mundo aprovado. Todo mundo tirou nota. Eu não acredito em notas. Tá todo mundo aprovado. Todo mundo passou. Primeiro dia.
quem quiser ficar aqui até o fim do semestre, quem quiser vir na aula, vem. Quem não quiser, não vem. Passou do mesmo jeito. Aí ele ia lá, pegava o DVD lá, botava o Matrix. Minuto, não sei o que, minuto 3. Olha isso aqui. Tá vendo por que isso aqui tá aqui? Esse copinho tá aqui, não é porque tá sem querer. É porque os irmãos não sei o que usaram a referência do não sei o que. Esse copo tá representando não sei o que das quatro. Por que no Advogado do Diabo dão tanto enfoque no sapato do Robert De Niro? O Pedro sabe essa resposta. É o casco do diabo, pô. O pé do diabo. Por isso que toda hora no filme, eles toda hora vai no pé do Robert De Niro. Você ficava pensando, porra, é essa? O que eu quero ver essa Eu falei, é isso, cara. Eu trabalho mesmo. Claramente o Pedro foi aquele cara que ouviu o professor falar. Todo mundo já passou, não precisa ler. Não, mas é isso. Então, a aula, e era uma das aulas mais lotadas. Sempre, engajada. Isso é que foi o legal. Então, é semiótico, entendeu? O cara era inspirador por causa disso. Aquele de economia era bacana também, o Oscar. Ele morreu, né? Era exato. Teve câncer. Morreu. Foi infarto, não foi câncer. Tá bom. O Oscar morreu, né, cara? Teve um infarto. Aprendi demais com ele. Infarto. Foi o começo do não, ele, cara, tá vendo? O Oscar era um cara legal pra caramba também. Olha. Liberal. Do meu também, exatamente, poxa. Essa história... É muito legal, porque assim, ele falava as coisas, Von Mises. Nossa, no dia que ele soltou Von Mises, né? Quase teve as mortes dentro da sala. Ele falou, gente, peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar um pouco de liberalismo e tal, deixa eu falar do outro lado, porque... Se vocês têm as convicções de vocês, o que vocês conhecem, deixa eu falar do outro lado. Cara, e todo mundo adorava, cara. Entendeu? Porque ele era... Quem? O Von Mises ou o professor? Não, no fim acho que ninguém gostava do Von Mises. Lógico que não. A turma não, mas é tipo hoje você chegar e falar pra jogar um marxista no meio da galera do MBL. Ele vai ser, assim, linchado lá. 56, temos mais. Acho que podemos ir mais um pouquinho. Mas, como é que a gente tá de tempo aí, ô Pedro? Dá pra contar uma história rapidinha de faculdade, só pra gente fechar esse... Eu tive aula com o Caio Túlio Costa, né? Aliás, professor, se estiver escutando aí, um abraço pro senhor e tal. E aí, a primeira aula dele era assim, cada aluno da CASP lá tinha que falar, acho que o último livro e o filme que tinha assistido. Então você fala, meu nome é Bruno Ferrari, não sei o quê, sou de São José dos Campos, blá blá blá. E o último filme que eu assisti foi, sei lá, Cidadão Kane. E o último livro que eu li esse livro também. Foi, sei lá, daí eu tinha lido, porque tinha acabado de voltar das férias, o livro do Tim Maia. Biografia do Tim Maia do Nelson Mota. Não, é um bom livro, né? Assim, é um livro divertido de ler e tal. O Nelson Mota escreve bem pra caramba. Tem o Noites Tropicais também, que é um livro super bacana. Mas tudo isso pra dizer assim, ele, não, sei lá que filme que eu falei. E ele, qual o último livro que você leu? Eu falei, não, eu li a biografia do Tim Maia, do Nelson Mota dele. Tá, mas qual o último livro que você leu? Eu falei, não, o Tim Maia, Nelson Mota, ele. Não, eu tô te perguntando qual foi o último livro que você leu. Eu falei assim, você vai demorei tanto pra entender. Eu falei, sei lá, Don Quixote. Eu tinha lido alguma coisa um pouco mais cabeça e falei pra ele isso. É coisa de professor. E era um professor chato, com todo o respeito aí ao Caio Túlio. Ele era chato no sentido de ser chato. Tipo, não me empolgava de ir pra aula dele ao mesmo tempo, aprendi coisa pra caramba. Então, assim, tem essa coisa da faculdade que é positiva, você ter essas experiências. Poxa, no talo, timing certo, mas olha, prazer ver vocês como sempre, toda semana. Vamos encerrar por aqui? A gente vai falar sobre Lula, no Bolsonaro. Talo. Maravilha. Deixa depois. Acho que não vai toda semana vai ter. Acho que tem. Vou guardar para a próxima semana. 2021, né? Tem tempo ainda. Não vai esgotar. Não vai esgotar. Não vai esgotar, pelo contrário. Eu tô vendo abrindo o WhatsApp aqui, tem um grupo de política, aqui tem uns 60 mensagens. Nesse momento, CPI, depoimento da CPI rolando, nem sei se foi ou não, já acabou. Eu também. Infelizmente tive que trabalhar a tarde inteira em calls e aí me
me permitir não ver nada da CPI, vou entender o que aconteceu. Mas assim como Usem filtro solar de análise, vamos deixar uma frase de efeito para semana que vem. Cara, eu acho que você que não votaria no Lula de jeito nenhum, feliz, né? sem E eu sei que todos aqui nesse grupo se enquadrariam nesse grupo. Pensa o seguinte. Não, e eu vejo que tá uma pressão da direita, na esquerda, para falar assim, vocês vão votar no Lula, que não sei, eu acho que tem um problema de visão. Assim, o Lula, pelas as pesquisas, por mais que tenha uma margem de erro bizarra, por mais que a economia vai melhorar, por mais que esteja todo mundo vacinado, o Lula vai pro segundo turno, a não ser que ele morra, ou que, sei lá, apareça alguma coisa nova em relação a ele. O que eu tô falando é o seguinte, o Bolsonaro é fraco, sempre foi fraco. Ele é forte com um público ali muito específico dele, chucrão, evangélico. Que são os 23% ali, Os 23. que é o que ele tem de popularidade. Esse é o público dele, né? O core bolsonarista. Falando pessoal do Condado, o pessoal do Condado é hora de abraçar João Dória, bicho. Porque pelas pesquisas é o único cara que tá ali um pouquinho mais perto de conseguir alguma coisa. E aí o objetivo é levar João Dória e Lula para um segundo turno. Difícil. Essa pode ser qualquer um dessas terceiras vias. E aí Cirão? Não, acho que o Ciro não agrada muito a Faria Lima por um passado. Cara, muita mentira. Ele falou que o G do BTG é Guedes. Ele foi no Flow, eu não ouvi ainda. Pariu. Como é que foi o Flow dele? Ou pode ser Better Than Goldman, Back to the Game, mas não é Guedes, né? Então, assim, ele fala umas babobrinhas assim, bate em mulher. Não tem condições. Mas ele não falou... Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que a esquerda e a direita tem que pensar que o Bolsonaro não, foda. é um mentecato, isso, como ele gritou, né? Com a tá mulher da Globo, uma falta de respeito. A coisa da máscara absurda, da criança é nível, assim, desculpa. Aí eu acho que você pode ser de esquerda, direita... péssimo. E o jeito que ele fala com o jornalista não tem compostura nenhuma. O sujeito é um... Desde que ele fala com jornalistas mulheres, né? Isso, o sujeito é um escroto. Vamos falar direito? Eu nunca vi ele perder a linha daquele jeito com um homem. Então isso. Assim, a gente tem um cara que você pode não gostar, pode ser corrupto, pode ter um histórico, não sei o quê. De um lado, a gente tem que botar alguém do outro que preste, que não pode ser o Bolsonaro. Porque, desculpa, do jeito que a carruagem tá indo, vai chegar lá na eleição... O cara que com 500 mil mortos fica fingindo Covid, que tá asfixiado, fazendo piada. Enfim, a galera não vai votar por asco dele. E aí vai entregar de mão beijada na mão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então deixa essa pílula aí de essa provocação para semana que vem, que eu acho que temos um problema sério. E eu acho que a Faria Lima não tá entendendo direito, sei lá, no auge da minha humildade, eu acho que sim, o problema não é o Lula, o problema é continuar apoiando o Bolsonaro, porque contra o Lula só vai ter o Bolsonaro. Não tem só o Bolsonaro. E assim, tem o Dória. E o Dória tapa o nariz e vai, bicho. É o que tem. O cara, se não fosse ele, o cara tá despoluindo Pinheiros, tem vacina isso por causa do cara. Ele tem várias bandeiras que dá pra apoiar, é só tapar o nariz. A gente começa com o João Dória semana que vem. Fechado. Então, esse podcast aqui, espero que não vá para esse caminho, porque aqui virou uma campanha política pró João Dória. Maravilha. Aqui, pelo amor de Deus. Isso aí. Pelo menos bom fim de semana. O meu encerramento. De quem isso? Não vamos no meu encerramento. Nem eu. Não foi meu. Você vê o nível da política brasileira, né? É isso aí. Não sei. O ponto é, eu ainda prefiro terminar esse podcast com a frase do saudoso o quadradinho do Bruno Pedro Ferrari, Bial, ele que poeta soltou, do século XXI, use filtro solar. Acho que é muito, mano. É verdade. Ele é vivo ainda, né? Tá na hora já. Right, mas é porque o Big Brother agora é outro saudoso cara, não, o cara tá vivo, pô. Ó. Adeus. Tá lá, apresentando... Não, ele tá apresentando a Valeu. Não. É o live. Isso aí.